Oi pessoal, tudo bom? Hoje então a gente começa aí o nosso roteiro 7 parte 2. Eu dividi o roteiro 7 em duas partes para não ficar um roteiro muito longo, senão ia ter aí mais de 1 hora, então ia ficar um roteiro muito longo, não sei quanto tempo vai demorar essa parte 2, então eu não queria que ficasse tão extenso, porque senão às vezes fica bem cansativo para você fazer suas anotações ou talvez para você seguir aí usando o seu celular e ir fazendo no seu computador, executando aí tudo que eu faço nas aulas no seu computador. Então, primeiro, para começar esse roteiro, a gente vai fazer uma pequena correçãozinha do que eu pedi para vocês fazerem na outra aula, que gerou esse problema aqui, ó, que foram umas transparências que eles ocorreram nesse arquivo. Então, eu tinha falado para vocês que a qualidade da imagem ela tinha baixado e que eu tinha tentado aí fazer de algumas maneiras diferentes e que tinha dado errado, tá vendo? Não aparecem as estradas aqui que estavam em vermelho. E eu descobri que eu tinha pedido para vocês marcarem uma opção que não deveria ser marcada, na verdade, que eu achei que ia ser bom marcar, porque às vezes quando a gente vai fazer esse georreferenciamento em imagens de satélite, a gente marca essa opção, só que nesse caso aqui da carta topográfica não foi uma boa ideia. Então você vai fazer os mesmos procedimentos que eu, você não vai precisar gerar outros pontos, fazer outros pontos, marcar outros pontos. A gente vai usar o georreferenciador e vai salvar outra carta topográfica, mas ela vai vir com uma qualidade bem melhor. Então essa qualidade vai possibilitar que a gente crie as estradas. Por mais que eu pedi para você baixar essas estradas do site do Cisema, aquelas estradas elas estão em escala diferente, então elas não batem, depois eu mostro para vocês aí na continuidade da aula, então nós vamos traçar essas estradas também. Então a gente vai vir aqui em raster, georreferenciador, e nós vamos abrir o mesmo arquivo que nós georreferenciamos na outra aula, só que nós já temos os pontos dele salvos, então eu vou ensinar você a abrir esses pontos. Então você vai clicar aqui em abrir raster, né? E vai selecionar esse arquivo aqui dentro da sua pastinha carta IBGE. Então ela está lá dentro de Estrela do Sul, que foi a pasta que você criou na aula passada. Então você vai vir na outra aula, na verdade, no roteiro 6, quando você baixou os dados. A gente vai selecionar esse arquivo em PDF, que é o MAP 13009. Se não estiver aparecendo aqui PDF, às vezes pode acontecer de estar marcado qualquer outra coisa que não vai aparecer nada. Então você vai vir aqui e deixar marcado todos os arquivos, porque você sabe que você vai precisar desse aqui em PDF. Então, clicou nele, você vai dar um abrir. É o mesmo procedimento que foi executado na outra aula. A carta ela vai abrir sem os pontos, mas está vendo a qualidade dela? Olha, as estradas em vermelho, o limite dos distritos aqui em verde, que é um detalhe que não aparece aí na carta salva e georreferenciada. Agora, nós vamos abrir os pontos que você já tinha criado. Então, a gente vai vir aqui em carregar os pontos. Daqui a pouco eu vou te mostrar onde que eu falei para vocês marcarem que a gente errou. Então, clico em carregar os pontos, vou na minha mesma pastinha carta IBGE, lá dentro da pasta Estrela do Sul. Eu vou ter os pontos da carta topográfica, que foi a carta que você salvou e que está lá já no seu projeto. Então, você vai clicar aqui em carta topográfica e você vai abrir esses pontos. Então, clicou em abrir, automaticamente eles abrem na sua tela, que são os pontos que você salvou no último roteiro. Então, vai aparecer todas as informações desses pontos. Agora, para a gente salvar ela corrigida, a gente vai vir aqui em configurações de transformação e vai conferir se está tudo marcado igualzinho estava na outra aula. Então, polinomial 1, vizinho mais próximo, Sirga zona 23, raster de saída, a gente vai alterar o nome dele, você vai clicar aqui em buscar, vai salvar dentro da pasta carta IBGE com o nome carta topográfica, underline correta. Que é para a gente saber que foi a que a gente modificou agora e que ela está correta para você poder comparar aí na tela do seu computador, para você ver que a qualidade ela vai sair bem melhor. Então, vou salvar. Você podia substituir, mas eu não quero que você substitua. Eu quero, né, salvar o arquivo aí com um nome diferente para a gente poder comparar.
Então aqui eu tinha pedido para você marcar essa opção, use 0 para transparência quando necessário. Então você desmarca essa opção se estiver marcado na sua. Então desmarcou, isso aqui, esses dois vão ficar desmarcados, esse vai ficar marcado, porque a gente precisa que salve aí os nossos pontos. Então, esses dois você confere se estão desmarcados, né? No caso da carta topográfica, eles têm que estar desmarcados. E aí, você vai dar um OK, vai deixar marcado aqui carregar no QGIS ao concluir, vai dar um OK. Dando OK, basta você vir aqui que ele vai salvar lá no seu projeto essa carta que a gente vai criar agora, que é a carta topográfica correta. Então, clica em iniciar georreferenciador, ele vai processar e ele vai te informar, georreferenciado com sucesso, raster georreferenciado com sucesso. Então, você vai fechar essa janelinha do georreferenciador e você vai ver que a sua carta correta, ela aparece aqui, ó. Carta topográfica correta e a que a gente tinha feito anterior, que ficou com a qualidade ruim. Você vai desmarcar, tá vendo? Vai aparecer esses pretinhos aqui, ó, essa parte escura, porque a gente tirou aquela opção lá, né, para 0 transparência, que era o que a gente tinha marcado anteriormente, mas isso aqui não vai atrapalhar a gente em nada. Então, desmarca essa correta e, ó, dá um zoom em algum lugar, eu tô dando aqui na parte superior, ó, que é onde tem uma estrada, né, na parte superior esquerda. Dá um zoom para você ver que tá sumido aqui, ó, se você observar no meu, tá sumido. Se eu marcar essa aqui, carta topográfica correta, ele preenche porque ela estava transparente, essa daqui. Então, olha o tanto que a qualidade, ela ficou melhor. Então, a carta, ela veio completa, ela não aplicou uma transparência nas grades de coordenada, ela não aplicou uma transparência nas estradas, tá vendo? Que a qualidade, ela ficou muito melhor. Então, compara aí na sua, né? Marca e desmarca uma e outra, tá vendo? Que você vai ver que a qualidade, ela ficou realmente melhor. Então, agora você vai deixar ativo só essa carta topográfica correta, vai vir aqui em carta topográfica, vai clicar com o botão direito e você vai remover essa camada. Igual a gente fez aí nas primeiras aulas, eu acho que lá no roteiro 2 ou roteiro 1, você vai clicar em remover camada e vai remover essa camada da carta topográfica que estava errada e somente essa carta topográfica correta vai ficar aqui na tela para a gente começar a trabalhar aí a nossa vetorização do limite municipal. Então, se você observar, a gente tem aqui o limite do município. O que você tem que tomar cuidado é com essas pontinhas aqui, ó, que são os limites do outro município. Então, eu vou traçar o meu limite quando eu estiver lá no finalzinho. Você vai observar o desenho do meu limite e você vai traçando o seu, porque você não pode vir aqui com a sua linha para esses lados aqui que não são o limite. Então, para você não errar, tá vendo que dentro de onde é o limite de Estrela do Sul, ele está alaranjado. Então, só presta atenção nisso, em tracejar aquilo que está envolto dentro do laranjado também. Agora, então, nós vamos criar o nosso limite do município. Você vai vir aqui nessa opção, nova camada Shapefile, porque antes nós trabalhamos aí importando os shapefiles, então a gente vinha aqui em adicionar camada. Agora nós vamos começar a criar os nossos próprios arquivos aí Shapefile. Então você ou vem aqui em nova camada Shapefile, ou vem aqui em camada, criar nova camada Shapefile. Os dois te levam no mesmo lugar, vamos falar assim. Então, o nome do seu arquivo, né, você vai salvar ele, vai clicar aqui em buscar, vai salvar ele dentro da sua pasta com seu nome, vai lá em Estrela do Sul, vai salvar aqui em meus dados. Então, vai salvar como limite, deixa eu colocar em letra maiúscula, limite municipal. Então, você tem aí limite municipal, o arquivo ele vai ser salvo em Shapefile, vai clicar em salvar. Lembra de olhar a pasta correta, então essa pasta é meus dados.
Daqui para frente, em todas as aulas, como as outras eram só assim, um processo de treinamento aí do básico antes da gente começar, tudo que a gente fizer agora a gente vai salvar aqui dentro de Estrela do Sul, em alguma dessas pastinhas que estão em Estrela do Sul, ou vamos criar novas pastas em Estrela do Sul. Então, limite municipal, ela tá vendo, tá dentro de meus dados, limite municipal. O código, a codificação do arquivo você vai deixar UTF-8. Então, como eu falei para vocês, eu expliquei na verdade para os meus alunos na nossa aula virtual sobre essa questão da codificação. Isso aqui é um padrão universal que ele é utilizado. Pode ser que você tenha que utilizar outros códigos aí na hora de importação de dados para você não ter problemas com acentos ou com outras simbologias, né? outras escritas diferenciadas, né? Escritas em outras línguas. Então, a codificação é UTF-8, ela é universal. Se ela não der certo, no caso de importação de dados, que não é o que a gente está fazendo agora, a gente tenta aí outras codificações para dar certo. Depois, em outra aula, eu mostro isso e explico também para relembrar para os meus alunos, porque eu expliquei aí e pode ser que fique essa dúvida mais para frente. Então, depois eu explico aí essa correção referente aos problemas que a gente pode ter com acentos. Aqui eu deixo então o TF8. O tipo de geometria, a gente vai criar um polígono nesse momento. Aqui, dimensões adicionais, a gente não vai criar nenhuma dimensão adicional. O nosso sistema de referência, ele vai ser o mesmo do nosso projeto, que é esse aqui, PSG 31983, Sirgas 2000, UTM Zona 23 Sul. Então, não achei, você clica aqui nessa opçãozinha lateral e busca aí do jeito que a gente fez em outras aulas o seu sistema de referência. O importante é você olhar o certo. Então, olha se o código está certo, principalmente, né? E olha aqui, dá um ok, ele abre automaticamente aqui, mas o do seu projeto provavelmente ele vai aparecer aqui. Aqui seriam os campos da tabela que a gente vai criar agora. Como a gente vai criar só um limite, cria aí o campo Estrela do Sul. Não precisa ser com letra maiúscula. Não vai criar o nome inteiro aí porque o nome é grande, então cria município. Então, município, dados de texto, você vai clicar em OK. Então, clicou em OK, ele vai aparecer aqui. E a gente já vai criar o nosso shapefile também aí de estradas, para a gente poder digitalizar elas depois já e ter feito esse processo todo de uma vez só. Então, você vai vir de novo em nova camada shapefile, vai buscar lá a sua pastinha meus dados e vai salvar aí como estradas. Então, colocou estradas, salvar, mesmo processo, TF8. Aqui, como as estradas elas são linhas, é a única coisa que a gente vai fazer diferente. Então, no outro a gente colocou polígonos, nesse nós vamos colocar linha. Então, não esquece, se você esquecer de marcar esse tipo de geometria aqui, vai dar errado, você vai ter que voltar e vai fazer tudo de novo. Então, linhas, né? As estradas elas são linhas. Aqui, o mesmo sistema de referência do seu projeto, aí que seria o Sirgas Zona 23 aí no final, do jeito que tá aqui. O nome aqui em campo, pode criar o mesmo nome aqui, estradas, e adicionar. Isso aqui, se você não quisesse criar agora, nem precisava de criar agora. Vou só deixar, já estou criando aí para deixar. Os tipos de dados seriam texto também. Vou dar OK. E apareceu aqui estradas. Pode ver que na tela ele não vai adicionar nada, por mais que seja ativo, porque isso aqui são arquivos vazios. Se você vier aqui na sua tabela de atributo, clicar com o botão direito, vir aqui em atributos da tabela, o arquivo está vazio.
A mesma coisa aqui em Estrada, cliquei com o botão direito, vim em atributos da tabela, o arquivo está vazio, porque nós vamos criar ele daqui para frente. Então, o primeiro que nós vamos criar é esse limite municipal, que é o laranja aqui, como vocês estão vendo na tela. Então, eu sempre clico em cima do arquivo que eu vou criar, venho aqui em alterar edição. Então, clico nesse lapisinho, ele vai ativar aqui todas as funções de edição que eu tiver, né? Ah, professora, eu não apareceu essas funções aqui de edição. Então, todas as funções, né? Tudo que não aparece aqui, o que você faz? Clica nessa área livre aqui com o botão direito e procura aí quais as que não estão marcadas, né? Eu vou deixar aqui, não me lembro qual que é o nome ali, mas é alguma coisa de edição avançada. Mas você confere quais estão marcadas aí, tanto no seu painel, quanto na sua barra de ferramentas e ativa ela. Qualquer coisa que não aparecer, sempre busca, né, fazer esse processo aí, clica com o botão direito em qualquer área livre, pode ser aqui também, ó, clicou com o botão direito, ele vai abrir aí para você, você confere quais as que estão faltando aí marcar. Então, marca todas as que estão marcadas no meu, né? Eu vou deixar, dar um pausar aí na tela e olha quais que estão marcadas se não estiver aparecendo ali no seu. Então, cliquei nesse botãozinho de edição. Eu tenho que, aqui nesse caso, a gente não vai criar mais de um polígono, mas é bem interessante a gente vir aqui agora, quando a gente vai criar vários polígonos, que eu vou fazer em outras aulas, o roteiro para vocês verem, é bom habilitar essa função de aderência aqui para você não ter problema quanto aos seus polígonos eles se cruzarem ou eles encostarem um no outro. Então a gente já vai fazer isso agora, clicar aqui em habilitar aderência, clicou nele, né? A mesma coisa, se não apareceu, você vai lá e seleciona. Você já vai ter feito isso porque eu te falei para selecionar todos que estão selecionados no meu, então as funções elas vão aparecer aqui para você. Então, clicou em aderência, ele abre essas opções aqui ativas para que você escolha. Aí você vai clicar nessa opção aqui e já vai vir aqui, ó, em abrir opções de aderência. Em abrir opções de aderência, a gente vai marcar tudo que teria que marcar aqui. Você vai vir em deixar todas as camadas, igual tá aqui. Aqui, vértice e segmento, você vai deixar marcado. Aqui você pode deixar o valor aí de 12 metros, que seria aí o quanto um ponto ele vai encontrar com o outro, né? Se tiver uma distância aí para eles aderirem um ao outro. E essas opções aqui a gente não vai mexer agora. Então, fechou. Eu venho aqui nessa opção de adicionar polígono. Então, cliquei em adicionar polígono. Vou dar um zoom aqui no meu limite em qualquer lugar que eu venha querer começar. E o que eu vou tentar fazer? Traçar o mais no meiozinho possível. Não de cá, não de cá, porque o tracejado, o traço que eles fizeram, ele é muito grosso. Então, eu vou tentar traçar aí mais ou menos no meio. Posso dar um zoom maior, posso dar um zoom menor aqui para uma escala de 1 para 100 mil, porque a carta é uma escala de 1 para 100 mil, mas não menor do que isso. Então, você não vai deixar aqui na tela, né, desse jeito aqui, ó, e tentar fazer o traço aí para ficar mais rápido, para ficar mais fácil. Então, pode dar um zoom bom aí, porque depois você, que é meu aluno, eu vou conferir aí o seu material que você vai me passar. Então, eu vou clicando aqui e vou criando o meu polígono. Então, eu vou clicando com o botão esquerdo, clico no meu rolamento do mouse, movo, né, selecionando, ó, vou desenhando, desenhando, desenhando. Vou movendo, clicando no rolamento do mouse. Vou desenhando. E é assim mesmo, clique, clique, clique. Vão ter coisas que eu vou te ensinar a fazer automático,
Mas alguns procedimentos você vai ver que você vai ter que fazer à mão. Então é melhor você treinar agora. Aí você vai me falar, ah, nossa, professora, mas que cansativo. Eu vou morrer de tanto ficar clicando. Mas isso aqui não é nada. Se você tivesse que fazer um mapa de uso e ocupação do solo, desenhando todos os polígonos que você tivesse que desenhar só clicando, aí que você ia ver o que é cansativo mesmo. Então esse limite aqui, as estradas, eles vão ser facinhos perto disso. E não preocupa que você não vai morrer com isso aqui não. O máximo que você pode dar aí é uma ler, se você fizer isso por muito tempo, mas não morre não, não vai morrer não, pode ficar tranquilo, né? Então, vamos seguindo aí, desenhando o seu tracinho. Eu vou olhar aí se o seu arquivo ele tá perfeito, né? Os meus alunos eu vou olhar. Toma cuidado com a questão que eu falei, olha aqui, eu cheguei numa parte aqui, eu não posso seguir, tá vendo? Então eu tenho que prestar atenção aqui no laranjadinho. Então eu venho, vou desenhando. Aqui chegou num ponto que eu queria mostrar para vocês. Tá vendo que ele vai começar a me mostrar aqui esse negocinho verde? É porque o traçado ele está se cruzando. E quando você clica, se eu clicasse aqui para encerrar o polígono, ele não ia encerrar porque ele está me mostrando que está cruzando, então eu não criaria. Então não precisa de preocupar com esse xizinho aí aparecendo, esse xizinho verde, porque ele só está te informando isso, que está cruzando. Então, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, eu não vou traçar o arquivo inteiro, porque senão vai ficar muito demorado aqui traçar o arquivo inteiro. Eu vou dar uma pausa no vídeo, tá lá, só um pedacinho aqui que eu fiz, tá vendo? Vou continuar no zoom que eu estava e volto para mostrar para vocês como que encerra aí esse polígono. Bom, então aqui eu já finalizei o meu limite. Eu esqueci de ligar o vídeo para poder finalizar com vocês, mostrar só o finalzinho. Mas quando eu cheguei bem aqui no finalzinho que o meu polígono estava terminado, eu encerro ele clicando com o botão direito. Então, eu desenho com o botão esquerdo, movo o zoom com a barra de rolamento, movo a figura de um lado para o outro, para cima e para baixo, segurando a barra de rolamento e arrastando o mouse, e eu encerro o meu polígono, a minha linha ou a criação de um ponto com o botão direito. Então agora eu vou começar as estradas aqui, eu vou ver se eu encerro uma para vocês verem eu encerrando a estrada. Então aqui eu finalizei. Eu já salvei também. Para salvar esse botãozinho aqui ficar ativo, você clica nele, ele salva seu arquivo, você clica aqui em alterar edição. Então agora a gente vai digitalizar, né, vetorizar aí as estradas. Então você vai vir aqui, vai clicar em estrada e vai vir aqui de novo nesse lápis e ativar. Tá vendo que aparece o lapisinho aqui, eu esqueci de falar na parte anterior. Esse lapisinho aparece indicando que essa camada aqui está sendo digitalizada. Então, se eu deixar no errado, ele vai digitalizar o errado. Às vezes, se tivesse outra linha aqui, você deixasse no errado, você ia digitalizando e ia ter errado. Então, ativei. Aí, as estradas, elas são essas em vermelho, tá vendo? Tracejados em vermelho. Você vai deixar desativado o limite do município. Aqui, as estradas, você vai digitalizar as estradas que estão fora do município também. Não tem problema. Eu quero que digitaliza tudo porque a gente vai fazer uma base cartográfica, então tem que indicar aí as BRs, então a gente deixa passar um pouco do limite do município também. Eu vou começar por deixa eu ver, uma menor aqui, para eu poder começar e terminar. Vou começar aqui por essa aqui na lateral. Eu vou digitalizar ela toda aqui para vocês, então eu dou um zoom, venho aqui em adicionar linha, clico em adicionar linha, tá vendo que ele já aparece automático aqui o que eu preenchi para o anterior, que são as opções de aderência. Se a gente tiver que mudar mais para frente, depois eu ensino vocês a mudarem. Então, eu clico nessa opção adicionar linha, ele vai abrir esse cursorzinho redondinho.
Eu começo então a clicar aqui e desenhar a linha. Não está dando para ver direito a linha porque automaticamente ela vai sendo criada em uma cor vermelha. Ó, se eu der o zoom aqui, tá vendo essa linha fininha aqui, vermelhinha? Então você vai tentando acompanhar. Aqui é a estrada. E quando você tem áreas curvas, aqui não é muito curvo, mas lá no limite tinha isso e eu esqueci de falar a hora que eu estava gravando. Aqui você dá pontinhos o mais próximo possível para fazer a curva. Quando você está fazendo curvas, elas vão sair mais perfeitas se você der os pontos mais próximos. Em áreas que não tem tanta necessidade, que elas são mais retas, aí você pode ir estendendo a distância entre esses pontos. Olha aqui, ó, tem uma curva. Aí eu vou dando pontos mais próximos para que ele forme realmente essa curva, para que eu não vá criando linhas muito retas e fique feio, né? Não fique compatível ao que seria aí o real. Então, curva, pontos mais próximos. Eu já estou chegando no final. Então, quando chega no final, eu clico com o botão direito. Não preciso inserir o meu ID aqui no campo, dou OK. E aí a minha estrada ela foi criada. Tá vendo? Ela está aqui. Agora eu vou criar as outras e eu volto para mostrar para vocês aí a minha finalização com todas criadas. Então eu já estou finalizando a minha última estrada. Clico com o botão direito, como eu teria que fazer todas as outras. A gente está criando várias linhas, então desenho com o botão esquerdo. Encerro com o botão direito. Todas elas estão criadas, são essas em amarelo. Eu vou mudar a cor agora para vocês verem, eu vou mudar para vermelho. Só essa aqui no cantinho que eu não criei, não preciso de criar ela perto dessa casa de forca, parece. E onde vocês têm essas áreas assim, por exemplo, igual romaria, não faz o quadradinho aqui, você vai passar reto. Então tem outros lugares que estão assim também aqui, ó, você tenta achar o rumo da estrada aí e passar reto, você não vai contornar nem o quadradinho, nem quando tiver, por exemplo, tem uma que tem a bolinha assim, você não vai contornar a bolinha, você vai passar reto, igual aqui, ó. Então, salvo aqui, encerro e para mudar a cor, dou um clique duplo, venho aqui em linha simples, eu vou alterar ela para vermelho, aplicar. Então, fica mais fácil de vocês enxergarem ali em vermelho. Eu tinha colocado em amarelo antes para ficar mais fácil de ver. Não coloquei tudo vermelho porque senão eu não ia saber onde eu tinha criado, talvez ia ter uma dificuldade. Então eu tinha colocado em amarelo, agora eu coloquei todas em vermelho. Então todas estão aí tracejadas. A gente vetorizou elas. O limite ele tá aqui. Se eu quiser deixar esse limite transparente, então eu dou um clique duplo. Vou vir aqui em preenchimento simples.
Vou colocar preenchimento transparente. Então, clico aqui na setinha, preenchimento transparente. Vou deixar a cor do traço preta, só vou aumentar aqui a distância, a largura, e vou vir aqui em colocar em linha tracejada e vou dar um aplicar. Então, ok, aplicar, ok. Então, você tem aí o seu limite, tá transparente aqui o polígono, o limite tracejado e as estradas também finalizadas. Agora, nós vamos importar os nossos dados aqui para dentro, né? A gente vai importar alguns shapefiles aqui dos solos, das outras estradas para a gente comparar com essas que eu criei. Você também vai importar para comparar com as que você criou. As estradas lá do Cisema que a gente tinha baixado os dados, elas são na escala de, se eu não me engano, 1 para 650 mil. Depois eu tenho até que conferir essa questão da escala que os dados eles foram feitos, ou qual escala em que eles estão. E eu também quero que vocês ou baixem lá do site do Cisema a drenagem, aqui essa drenagem da bacia hidrográfica do Rio Paranaíba. Então é só você ir do mesmo modo que você baixou as outras, você vem aqui em hidrografia, clica em drenagem da bacia hidrográfica do Rio Paranaíba e baixa aqui no item baixar camada shapefile. Então, ou você faz isso, ou na própria descrição do vídeo, como eu tinha esquecido de pedir para vocês baixarem esse dado anteriormente, na própria descrição eu coloquei o link que você acessa lá no Google Drive. Então, alguns alunos tiveram problema quanto a baixar os dados aqui do Cisema, então eu já vou deixar esse dado aí na descrição do vídeo, porque fica mais fácil se você tiver algum problema com o site, mas foi dessa forma aqui que eu baixei. Então não vai te prejudicar em nada e você pega ele direto da descrição do vídeo. Você vai salvar ele lá dentro da sua pastinha Cisema também. Então aqui, ó, ele vai salvar com esse nome, 0101 PN Hidroto, né, os vários arquivos que eles vêm compondo aí, o que seria o shapefile. Tem esse daqui também que vem em conjunto com ele. Você salva todos eles dentro da pasta Cisema. Então você vai ter esse hidro, você vai ter o rodovias e você vai ter o mapa solos, que é a pasta que a gente vai utilizar agora. Então voltando aqui pro QGIS, a gente vai colocar esses dados aqui dentro agora. Então a gente vai clicar aqui, clicar aqui no item adicionar camada vetorial. Você vai deixar aqui o TF8, marcado arquivo. Nós vamos buscar os nossos dados aqui em buscar. Você vai abrir a pastinha Cisema e aí você vai colocar aqui em todos os arquivos shapefile, tá vendo? Igual a gente fez em outras aulas. Então, isso que a gente vai fazer agora, a gente fez aí em outros roteiros, mas a gente vai repetir para você fixar como que corta, para você fixar os dados que você pode utilizar, o que pode ser feito, e para a gente fazer uma base cartográfica de Estrela do Sul, que seria o básico que a gente inicia aí para mapeamentos. Então, vou selecionar esses três, vou dar um abrir e vou clicar uma vez em adicionar e esperar. Então, esperei, apareceu aqui, eu posso fechar. Então, apareceram todas essas informações aqui, são as drenagens, estradas, tudo uma vez. Todos esses dados, tá vendo? Esse monte de coisa aqui. Então, se você olhar aqui em mapa de solos, eu não vou nem alterar o nome, porque como a gente vai cortar esses dados, eu não vou alterar o nome não, a gente já vai salvar eles certos, que depois a gente vai excluir eles daqui. Então, eu tenho aqui as estradas, tá vendo?
essas aqui são as estradas que eu criei agora, essas aqui são as estradas que a gente vai recortar aí e visualizar. Na verdade, eu acho que a gente nem vai recortar essas estradas não, porque a gente desenhou as nossas, mas só para você comparar, tá vendo a diferença? Essa diferença que dá aqui é por causa da escala. Então, a minha tá em escala 100.000 para 100.000, e essa outra aqui, se não me engano, foi desenhada na escala 1 para 650.000. Então, elas não batem muito bem, tá vendo? Tem um certo deslocamento. Eu vou desativar aqui para mostrar para vocês. Então, aqui esse fininho é a rodovia estadual aí que a gente pegou do Cisema, e esse outro foi o que eu desenhei. Depois a gente vai na verdade a gente vai ter que recortar só para olhar os nomes, porque aqui, ó, se eu vier aqui em tabela de atributos, vamos ver, ele indica aqui se é rodovia estadual, ele indica quando é rodovia o nome da rodovia, e a gente vai pegar esses dados aqui. Então, para não ficar procurando aqui linha por linha, a gente vai recortar para a gente poder pegar essas informações. E depois eu passo para vocês alterarem aí a tabela de atributo do mapa de vocês na próxima aula, na verdade. Então, a gente vai recortar isso aí, né? Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. E depois no próximo roteiro eu mostro aí como que eu observei, ou se não, para não ficar longo nesse, eu mostro nesse daqui também. Então, aqui também, se eu abrir a tabela de atributos da drenagem, eu vir aqui, clico com o botão direito, venho em abrir tabela de atributos, eu vejo todas as informações da minha tabela de atributos, que são muitas, tá vendo? São muitas, que é de Minas Gerais inteiro, então tem várias informações. A gente vai recortar também e depois vai usar essas informações particularmente para o nosso mapa de Estrela do Sul. E a mesma coisa o mapa de solos, clico com o botão direito, abrir tabela de atributos, eles me mostram aqui o código dos solos, depois a gente vai alterar também para os códigos, tá vendo? A gente tem todos esses códigos aqui, a gente vai colocar o nome desses tipos de solo no próximo roteiro, para a gente trabalhar aí com rótulos, trabalhar com um layout mais bonitinho aí dos mapas. Então, agora, a gente vai começar recortando aqui o mapa de solos. Então, o que eu faço? Eu tenho que deixar selecionado aqui o mapa de solos. Ele não precisa nem talvez está aparecendo aqui na tela, mas eu gosto de deixar. Então, eu deixo selecionado o mapa de solos, dessa forma. Venho aqui em vetor, venho em geoprocessamento, venho em recortar, procedimento que a gente fez em outras aulas. Então, clico em recortar, ele abre essa janela recortar para mim, vai aparecer aqui a minha camada de entrada, que é o que eu vou recortar. A minha camada de sobreposição é a camada limite municipal. Então, eu clico aqui em limite municipal, venho aqui nesse recortado, vou clicar em buscar, vou em salvar no arquivo, vou procurar minha pastinha lá no disco C, Estrela do Sul, meus dados. Então, aqui eu vou salvar solos estrela, para não confundir com nenhum. A gente coloca isso aí, solos estrela, clica em salvar, depois a gente altera esses nomes para colocar na legenda, mas vamos salvando aí dessa forma. Então, clico em salvar, depois venho aqui e clico em executar. Fecho. Olha, ele recortou só o meu município, que é esse em rosa aqui. Se eu retirar isso aqui, olha, eu tenho só o município recortado. Se eu colocar o limite, tá vendo? Se eu vier aqui em solos estrela, em abrir tabela de atributos, ele abriu para mim só os códigos da área que a gente vai mapear, que é a Estrela do Sul.
Então aqui tem água, tá vendo? Depois a gente tem que corrigir essa questão aqui dos assentos. Você consegue corrigir ela vindo aqui, ó, botão direito, propriedades. Se a gente vir aqui deixa eu ver onde é. Ó, codificação da fonte de dados, ele tá em System. Então, vamos tentar colocar aí o TF8 para ver se dá certo. Ó, aplicar OK. Abro a minha tabela, continua sem. Então, vamos tentar outro código. Propriedades. Vou mudar aqui para CPR. Aplicar, OK. Venho na tabela de novo. Deixa eu fechar essa tabela e abrir. Ele não está corrigindo, tá vendo? O arquivo. Posso fazer uma outra tentativa. Clico com o botão direito, propriedades. Vou tentar mudar para outro código que talvez dê certo. Apesar de que automaticamente aqui, se a gente for olhar, ele mudou o 12.5.2. Eu que na verdade cliquei no lugar errado. CP 12.5.2. Eu falei errado. Então, OK. Abro. Não deu certo. Então, vou tentar aqui ISO 88591. Aplico, dou OK. Vou tentar verificar se corrigiu. Também não corrigiu. Então, desiste. Eu não sei qual código que a gente pode usar aqui para tentar fazer essa correção. Depois a gente corrige aqui em editar tabela mesmo, porque é pouquinho, é só isso aí. Se fossem muitos aqui que a gente tivesse que alterar o acento, aí convinha tentar por esse meio de tentar os códigos aí que eu falei para vocês. Então, os solos a gente já tem. Se eu quiser mudar aí as cores dos solos, depois eu vou mudar para vocês. A gente já fez essa parte de categorização, de mudar a simbologia, eu vou deixar para depois, para não estender demais o que a gente tem que trabalhar hoje nessa aula. Então, agora a gente vai cortar aí o sistema de drenagem e depois a gente vai cortar as rodovias. Então, eu vou clicar aqui na drenagem, que é a drenagem do Rio Paranaíba. Deixo ela selecionada, ela tem que estar selecionada dessa forma, aparecendo azulzinho assim. Vou no mesmo lugar, vetor, geometria, geoprocessamento, recortar, vai aparecer aqui, é ela que eu quero recortar, vai aparecer aqui o limite municipal, eu vou vir aqui em buscar, salvar como, e vou salvar como drenagem, underline estrela, também para depois esse arquivo não ficar perdido aí, a gente pode ir alterando esses nomes depois. Então, salvar, executo. Então, fecho. Aqui ele salvou, tá vendo, em outra cor. Se eu retirar isso aqui, eu vou ver só, marcar o limite, eu vou ver só as drenagens que ficam aqui dentro do nosso município. Depois a gente vai ver, a partir das imagens SRTM, a gente consegue fazer um traçado das drenagens também, extrair as drenagens de imagens SRTM, que se não me engano a gente vai fazer isso lá pelo roteiro 9 ou 10, mas a gente também vai aprender a extrair as drenagens. Agora o próximo passo é recortar as estradas.
Se eu vier aqui, ó, em abrir tabela de atributos, vão estar abertos aqui só os rios que tem em Estrela do Sul, os arquivos aí em linha que tem em Estrela do Sul, que são muitos, né? Então aqui tem Rio Bagagem, tem o nome dos rios aí. Depois a gente olha se a gente vai colocar esses nomes, vou estabelecer tabela específica para isso, depois eu penso nisso. Não vamos fazer isso agora para não estender tanto. Vou desmarcar aqui, vou marcar estradas, estradas não, marcar esse 04 ou rodovias, que são as rodovias aí que a gente já tem, para a gente retirar o nome delas, porque lá na carta topográfica não tinha o nome de todas elas, então eu clico aqui em emitir rodovias, vem em vetor, vem em geoprocessamento, recortar, e a mesma coisa. Clico em limite municipal, clico aqui em buscar, salvar no arquivo, também vou salvar lá dentro da minha pastinha meus dados. Então, aqui eu vou salvar como rodovias, Estrela também, e salvar, clico em executar. Apareceu aqui, fecho. Então, eu tenho, aqui não dá para ver, eu vou mudar as cores aqui de rodovias estrelas em simbologia só para vocês verem a diferença. Vou colocar amarelo, vou aumentar aqui, não precisa de você fazer isso, é só para você ver aqui, tá vendo que recortou. Se eu marcar o limite, eu vou ver aí as linhas. Então, dentro da carta, se a gente clicar em estradas aqui, a gente tem outras, tá vendo a diferença que tem aqui entre uma e outra, por conta da questão da escala que eu falei para vocês. Mas o que a gente precisa nessa rodovias estrelas, que a gente criou agora, depois a gente até deleta esse arquivo mais para frente, seria a questão de observar aqui na tabela de atributos o nome das rodovias. Então tem BR 365, as outras a gente não tem o nome, mas está escrito aí as que são desconhecidas, as que são estadual, mesmo sem ter o nome a gente pode achar isso também depois. Tem várias outras informações que depois a gente vê também se a gente vai usar essas informações. Agora, você vai fazer o seguinte, esses arquivos que a gente importou, esse mapa solos, você vai remover ele daí. Então, clica com o botão direito, remover camada. Você vai remover MG rodovias LIN, então, do mesmo jeito, remover camadas, e vai remover esse hidro-oto aqui LIN. Ok. Então, a gente tem aí agora estradas, drenagem estrela, rodovias estrelas, os solos, o limite do município e a nossa carta topográfica. Obrigada, então, pela atenção de vocês e eu espero vocês no roteiro 8, onde a gente vai manipular algumas tabelas de atributo, criar alguns campos e fazer novos layouts de mapas aí, do mapa de solos, da nossa base cartográfica. Um abraço